Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e o meu resumo para Daisy Jones and the Six é sexo, drogas e rock and roll. Uou! Eu sou a Bia Mêndola, e olha, vou dizer uma coisa. Se Billy Dooney e Daisy Jones fizessem terapia, a série teria só um episódio. Então, que bom que eles não fizeram, né, gente? É verdade. Eu sou a Dudu do Geek que fala, e toda minha personalidade atual é baseada na Daisy Jones, até minha franja. Eu sou a Luciana Guedes e todo mundo precisa ter alguém na vida que jamais deixaria você estragar tudo. Caramba, hein? Intensa, hein? Tirada diretamente do livro. É verdade. E é isso, galera. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo Nerd. Esse é o episódio 89 e o assunto da vez é Daisy Jones and the Six, uma série original da Prime Video com 10 episódios e que foi adaptada de um livro da autora Taylor Jenkins Reid. Por isso, juntei uma galera aqui para fazer uma análise sobre o que achamos da série, do livro, e as comparações serão inevitáveis. Então já deixo aqui um alerta de spoiler para quem ainda não embarcou em Daisy Jones and the Six. Corte rápido. E você pode ouvir o Papo Nerd no seu agregador de podcast preferido ou ainda em nosso canal no YouTube. Então corra lá depois para se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os outros conteúdos. Aproveite também para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na @Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo, depois do nosso Mural! IJ Livreiro. Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí, venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E para você que deseja ajudar a produção de conteúdo do Papo Nerd, é bem simples. Basta fazer uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Os links estão na bio do Papo Nerd Oficial. Lá tem vários níveis com metas bem legais e você já pode ajudar com valores a partir de R$1 ou pode colaborar com o Pix da Alegria, enviando qualquer contribuição para papointernerd@gmail.com e levando o Papo Nerd Oficial cada vez mais longe na podosfera. Nesta história, acompanhamos a trajetória de uma banda fictícia que saiu da obscuridade e alcançou o estrelato. Mas o grupo acabou abruptamente, deixando os fãs desolados. E, décadas depois, os integrantes finalmente concordaram em abrir o jogo e revelar a verdade sobre o que rolou. Então, galera, para começar aí com a nossa rodada inicial, eu quero as primeiras impressões de vocês aí sobre a série e qual foi o impacto que ela trouxe aí de imediato. Afinal, temos uma forma de contar a história bem diferente do habitual, pelo menos para o que eu estou acostumado, né? Realmente, eu gosto muito de como eles fizeram isso, a história dos anos 70, a história dos anos 90. Eu tenho minhas críticas com a maquiagem da galera,
né? Acho que eles gastaram dinheiro, né? Eles podiam ter gastado um pouquinho mais nessa parte. Ficou difícil para mim comprar o Sam Claflin ali com 18 anos. Mas tudo bem, dá para relevar, porque a série realmente é muito boa. É muito legal você ir acompanhando a história daqueles personagens, sabendo que deu ruim e que eles estão revisitando aquilo. Eu gostei muito, e eu gostei muito da produção em si que eles fizeram, né? O cuidado que eles tiveram com as músicas que eles fizeram para a banda fictícia, as músicas todas muito boas, né? E que casam muito com toda a história que a gente está vendo. E é uma série muito gostosa de assistir, né? Você se envolve com aqueles personagens. Você se envolve demais. Mesmo que você fale, meu Deus, né? Esse povo precisava de uma terapiazinha. Mas você quer saber, você quer ver aquelas pessoas, você quer ver mais deles. Eu gostei muito. E eu vou fazer um disclaimer aqui, diferente dos meus colegas desta mesa, eu não li o livro, eu não consegui ainda, eu tenho ele, mas ainda não consegui ler. Então eu vou comentar só da série mesmo, mas eu acho que a série faz um ótimo trabalho, assim, solo, de ser uma história super legal de acompanhar, super gostosa, super envolvente. Quando eu fui assistir a série, eu não sabia o que era. O único livro que eu já li da autora foi Evelyn Hugo, e eu não sabia que era dela. Eu fui olhar, vi que essa série tinha saído, e pensei, vou olhar uma coisa levinha pra sexta-noite, porque, banda, música, deve ser levinho. Não foi levinho. Mas me surpreendeu muito positivamente. Eu tive o mesmo problema da Bia. Eu não comprei os personagens lá naquele início. Podia ter estendido um pouco, talvez, os outros atores, porque eu acho que não ia danificar a história eles terem passado mais tempo com eles lá naquele início, já que o restante da história toda, mas me pegou de um jeito. Não sei se é porque o conjunto todo tem tudo que eu amo, tem ruiva, tem música, tem tipo assim, amores que não foram pra dar certo. Assim, tem todos os elementos que era pra eu gostar. E eu realmente me apaixonei. Acho que a única coisa é esse início mesmo. E eu não tinha, como eu disse, eu não tinha lido o livro, li só depois. E pra mim, ler o livro só engrandeceu mais ainda a série como adaptação e como obra única. Olha, quando eu fiquei sabendo de Daisy Jones and the Six, eu não conhecia, não sabia nada do que era. A única coisa que eu sabia que era uma queridinha entre os TikTokers e os Instagramers, né? E aí eu fui procurar, fiquei sabendo da tal da banda fictícia, mas eu falei, não, deixa eu ler o livro primeiro, e gostei bastante. Gostei tanto da narrativa epistolar, mas o que eu mais gostei foi a forma como eles trataram as personagens femininas, assim. Sim, elas tinham as suas desavenças e tal, mas a gente via que elas não se disputavam, elas não brigavam umas com as outras, elas tinham as questões das traições, do que tinha que acontecer, mas eu acho que cada uma tinha o seu jeito, sua individualidade, e a forma que foi tratada de forma coesa, assim. Então, gostei bastante disso. E também concordo com a Bia. As perucas e a maquiagem dos anos 90 estavam de matar. E eu acho que uma empresa como a Prime Video, que criou aquele visual, a história nem tanto, né? Mas criou um visual igual ao do Senhor dos Anéis, com aquele estilo cinematográfico, podia muito bem ter melhorado aí também nas perucas de Daisy Jones and the Six. Caraca, velho, que legal. Então a gente tem hoje aqui diversas opiniões aí. A Bia falou que ainda não conseguiu ler o livro, a Duda leu depois. Parece que a Lu leu o livro antes e eu li junto com a série. Então, olha só como é que ficou, né? Uma parada assim bem mista aqui hoje, né? Começando aqui pela série, gente, eu gostei demais. Porque assim, eu não sei qual a relação de vocês com a música, mas eu tô sempre escutando música durante o dia. Então, assim, se eu não estiver escutando o podcast, com certeza, se eu estiver trabalhando, eu tô ouvindo música, se eu não estiver ouvindo podcast. Então, assim, uma das coisas que me pegou de início ali foi essa história ali envolvendo a música, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, essa questão de você trazer para uma mídia diferente para contar aquela história ali. O primeiro impacto que eu tive, eu falei, gente, tá faltando gente aí, né? Tá faltando gente na banda, mas como assim? Aí depois eu fui perceber que no livro, o Pete, ele é quase que um NPC, né?
a gente acompanha a galera toda ali dando os seus pareceres ali, né, durante as entrevistas e tal, só que a maioria dos pontos de vista do Pete vem por outros personagens, né, por outros integrantes da banda. Então, assim, eu acho que não fez tanta diferença nesse ponto. Para mim, eu acho que funcionou super bem a banda ali, faltando uma pessoa, e eles sendo os Six, porque no livro são os 6 mais a Daisy Jones. Então, assim, eu acho que funcionou super, super bem, cara. Para mim, Daisy Jones and the Six foi um grande acerto aí, justamente por conta dessa história emocionante ali sobre amor, amizade, música, a cultura do rock e aos tantos mitos que cercam aí essas grandes bandas, né? Que é você saber um pouco mais ali do background, dos bastidores ali, do que era a música naquela época, né? Do que era como que as coisas estouravam, né? Porque, poxa, não tinha internet naquela época. Então, eu acho que quando a banda acaba, simplesmente assim, ela tem aquele momento de ascensão, e aí de repente ela acaba, não tem internet para você divulgar para os fãs, então as notícias elas demoravam a chegar, então ninguém acabou falando naquilo, então uma história muito, muito legal, cara, eu achei assim, genial, né? Não tinha lido nenhum livro dessa autora, mas, poxa, ela caprichou ali, apesar desse estilo diferente, a gente vê ali que a série é como se fosse um grande documentário ali, né? Documentário / série. Então ela inovou tanto ali na escrita quanto na forma de trazer a série pra gente. Gostei de acompanhar dessa forma, né? Então, para começar aí, Daisy Jones and the Six foi um baita acerto aí. E ainda dentro da introdução, a gente pode falar melhor agora sobre a apresentação aí dos personagens principais, da relação entre eles, né? E essa diferença entre algumas escolhas na adaptação e o que achamos disso, né? Então, assim, como eu comecei falando lá da questão do Pete, né? Que ele acabou não entrando na série, mas para mim não teve diferença nenhuma. Eu acho que funcionou super bem. Mas, cara, a gente pode falar um pouco ali, né? Vamos começar falando ali dos principais, então, ali, né? Apesar da banda ter ali uns que são mais coadjuvantes, a gente pode começar falando aí da Daisy, porque a história da Daisy é uma história à parte, assim como a história da banda, né? Sabe que eu gostei muito como o começo da série eles colocam em paralelo, né? A trajetória da Daisy e a trajetória da banda. E a gente vai vendo, né? Cada um aí traçando o seu caminho, e eles colocam a Daisy cruzando com a banda, né, no restaurante. Eu achei uma sacada muito bacana para mostrar isso. Olha, essas pessoas estão aí nesse momento, vivendo coisas parecidas, só que elas ainda não sabem. Eu gostei muito disso. E eu quero voltar um pouquinho, que você falou do Pete, que é o personagem do livro que não entrou. Eu gostei muito que na série eles consideraram no Six a Camila, porque ela é a cola que deixa aquele povo todo junto, que impede que o pessoal vá para cada um para lados diferentes, porque ela tem uma inteligência emocional assim invejável. Acho que ela é a personagem mais sensata de todos ali, e ela tá sempre pronta ali para acolher, para dar conselhos. Então, acho que ela fez por merecer esse lugarzinho aí no The Six. Sim, cara. E eu acho muito bacana a forma como a série apresentou as personagens. Acho que só fico com um pouquinho de dó do Warren, que ele ficou no grande esquema das coisas, ele virou ali um alívio cômico, né? Ele não foi tão trabalhado quanto os outros, né? Que cada um teve direito a seus dramas pessoais, relacionamentos frustrados que não deram certo, etc, etc. Ele ficou lá com a moça, a atriz de Hollywood, deu tudo certo e foi isso. Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais dele. Eu acho que eu vou começar dizendo justamente do Ed, porque lendo depois, eu consegui perceber que o Ed foi 3 personagens em um só. Ele foi o Ed, foi o Pete, e também foi o interesse romântico da Camila, que foi apresentado. E eu acho que funcionou muito bem.
como o Thiago falou, ele era um NPC, o Pete. E eu acho que ia ficar sobrando. E os dois, tanto o Ed quanto o Pete, iam ficar de fora. E juntar isso com a Camila também tira mais esse personagem extra e bota esse peso na própria banda pro fim da banda acontecer. Eu acho que isso foi muito legal. Quanto a Daisy, tanto no livro quanto na série, eu senti muito aquele início de uma personagem muito real. E eu realmente não gostei disso. Porque ela é linda, perfeita e problemática. Se ela é problemática, ela não ia ser tão linda e perfeita. Sem treino, não ia cantar tão bem, sabe? E eu acho que eu senti um pouco de falta nisso. Depois do livro teve um pouco disso. Depois ela vai sendo humanizada, os problemas dela e tudo mais. E eu acho que funciona também. Mas eu senti um pouco falta dessa humanização da Daisy. Ela ser uma... nesse início, sabe? Tanto no livro quanto na série. Esse início ela parecia perfeita demais para aquele universo. Quanto ao Aren, enfim, baterista, eu gostei muito das mudanças que o ator trouxe pro personagem, porque o ator, ele vem de uma família latina, então ele trouxe muito isso pro personagem. Ele mudou o sobrenome para um sobrenome latino. O jeito que ele bate na bateria, que ele toca a bateria, é inspirado em formas latinas, em coisas que ele pensou que o personagem consumiria como um personagem de descendência latina. Eu achei isso muito interessante, muito completo. E é só um detalhe que nós, que não temos contato, não vamos perceber. Mas quem tem, percebe. Eu gostei muito também de todos os personagens femininos, como elas foram trabalhadas. Como a Bia falou, a Camila ser incluída dessa forma é muito legal. Porque no livro, apesar dela ter essa potência, ela ser essa personagem incrível, muito bem decidida, ela às vezes fica de escanteio. E ali ela fazia parte, fazia parte do The Six, como também ela fez a fotografia, tudo envolvia ela. E faz muito sentido pra mim, mais do que um fotógrafo ter feito aquela fotografia, faz muito sentido ter sido a Camila, ela entender a essência da banda, porque justamente, como a Bia falou, ela é a cola. E pra mim fez completo sentido. Acho que quanto aos personagens no geral em desenvolvimento, pegando todos, uma coisa que eu senti falta também, quando eu li o livro, na verdade, vendo já senti um pouco, mas ler o livro me reforçou, foi que eu senti falta de como o universo da música trouxe o uso das drogas pra ele. Tipo, a Daisy a gente vê que é a festa e tudo mais, mas no livro descreve muito que eles estavam ensaiando e tinha entregando coisa pra eles, e eles nem sabiam o que era, e eu acho que eu senti um pouco falta disso, de como o universo da música fez eles crescerem esse vício, não somente o vício estando ali pelo Billy, pela Daisy, pelos outros personagens, mas como esse universo já de cara entregou tudo isso pra eles. Nesse início eu senti um pouco de falta. Eu acho que quando eu comecei a ler e assistir também a série, eu comparei bastante a Daisy Jones com a Florence, né, de Florence and the Machine, porque parecem coisas muito parecidas, assim, o nome separado com o nome da banda. E também gostei muito dessa narrativa epistolar da série, né, que ela segue quase a mesma narrativa de Drácula, que vai pegando jornais, vai pegando entrevistas e tal. Tem gente que não gosta muito, tem gente que gosta. Eu gosto, se você criar uma coisa linear, fica legal. Daisy Jones é um fenômeno da natureza, né? A gente não sabe se é só que fenômeno da natureza a gente nunca sabe se é legal, se é bom. Pode ser, assim, uma coisa boa, mas também pode não ser, pode ser um furacão, e quando vem, a gente não sabe se é aquele personagem mesmo rico, que a gente não sabe se ama ou odeia, né? E acho que da mesma forma o Billy era outro que, tanto é que, assim, eles eram tão parecidos, tão almas gêmeas, que não tinha como ficar junto naquela época. Eles não tinham maturidade para ficar juntos naquela época, não tinha condições. Então, eu gosto dessa construção tanto do livro quanto da série. E também gosto da forma como a Taylor, que é a autora, né, ela cria personagens assim. Parece que tem um livro também, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, acho que é isso, que ela também cria personagens dessa forma, assim, como eu já tinha falado, coesos e tal. Então, achei bastante interessante. Camila, como as meninas já tinham falado, a Bia e a Duda, ela é a alma do grupo. Então, a explicação de que ela é a Six, né, é super interessante. Até porque é o que vocês falaram. Ela acabou sendo a fotógrafa, ela tinha uma sanidade, acho que em relação a todos eles ali, ela e o Ted é que
que cuidavam da... Se o Ted era o pai, ela era a mãe. Porque não tinha igual, assim. Aliás, Ted, se você quer ser o coach da minha vida, você... Porque ele dava uns petelecos, assim, e umas arrancadas que até eu me assustava quando ele dava uns gritos no Billy, ou... Ele tratava como garotos mesmo, como filho. A gente percebe que ele era o agente deles, acho que era o produtor musical, mas ele também era quase um pai para eles, principalmente para Daisy e para o Billy. Bom, vamos lá. Gostei muito da personagem. No livro ela é Karen, né? Para quem não sabe, quando eles foram perguntar para ela qual era o nome dela, ela não tinha escutado que eles perguntaram sobre o nome, ela falou Karen de novo. Aí eles ficaram como Karen, mas na série não tem isso. E eu gosto muito da parte da Karen, por quê? Porque é explicado de forma assim sensível e correta que se a mulher quiser escolher o rock and roll, se a mulher quiser escolher o profissional, se ela não quiser ter filhos, e o que ela quiser fazer, independente do ética, moral, religião, o que for, ela tem o direito de decidir pela própria vida. E eu achei que isso foi feito tanto no livro quanto na série de forma sensível, que de forma coerente, que não fosse assim, como se ela fosse uma vilã, entendeu? Ela também tinha os sentimentos dela, ela tinha os problemas dela, mas ela escolheu esse lado, ela não quis ter família, e achei que isso foi bem coerente. Quanto ao Warren, para mim é um personagem, eu sei que assim, ele não faz nada, ele não dá nem um segmento na banda, mas ele me lembra muito um melhor amigo que eu tenho, então para mim seria a personagem predileta, assim, porque assim, ele tá ali na margem, tá ali, não fala nada, sempre tá de boa, só relaxando, mas na hora que sai alguma coisa da boca dele, que ele meio que para um pouco das drogas, do rock and roll e da atriz hollywoodiana, sai coisas ali que ninguém quer escutar, e quando escuta, pega bem cheio, assim, então... Isso daí, e eu acho que também faltou a questão da Simone. No livro, a história dela não é tão... Simone, baiana, atriz brasileira, filha de Jimmy Cliff, né? E a Simone, a história do livro é só sendo a margem como amiga da Daisy Jones, no livro. É basicamente isso. E na série eles aumentaram o arco dela, deixaram o arco mais rico, a questão dela com a Bernie, né? Eu tô pegando cola aqui, porque até você lembrar de todos os nomes. Então, gostei muito do arco dela, gostei muito da evolução da personagem, assim, que não teve no livro, porque é o que eu falei. No livro, ela era só uma sombra da Daisy Jones, a amiga que estava ali para todas as horas. E eu senti que na série foi mais... isso foi mais complementado, mas... ela tinha que falar umas verdades, ela falou, e quando ela teve que se afastar, ela também se afastou justamente para o bem da Daisy, para que ela pudesse evoluir, para as duas pudessem evoluir, entendeu? Para uma não ficar na sombra da outra. Assim como a Duda comentou, né, a respeito de você pegar ali o personagem que faz o Ed, né, e você incluir ali outras cargas em cima dele ali, que até funcionaram bem ali para a trama, a gente tem esse arco da Simone aí, cara, que foi puta arco desenvolvido. Ela teve um destaque muito, muito massa em relação ao que ela é simplesmente ali no livro. Ela é uma personagem muito boa no livro, que ela tá sempre lhe dando apoio, né, igual a Lu falou, falam as verdades pra Daisy ali, mas é aquilo ali, né? Tipo assim, tô precisando de ajuda, tal, mas não, ali na série ela teve o momento dela, teve os dilemas dela, teve a relação dela. Isso aí, cara, é uma coisa assim que a série, ela fez com, eu acho que assim, eles souberam trazer isso de uma forma muito boa ali, né? Deu um arco bacana que a personagem de fato merecia, porque ela tava num papel de destaque ali, poxa. Né? Então, assim, personagens femininas foram muito, muito bem trabalhadas. Gostei demais disso. E a Daisy, cara, naquele comecinho ali, né? Querendo
saber um pouco mais, viver um pouco mais, entrar nesse mundo da música aí, eu achei assim, naquele começo, assim, tanto no livro quanto na série, que ela passou por uns perrengues ali no começo, ela correu um pouco atrás, só que eu acho que engrena melhor depois, quando ela já fica adulta, né? Naquele momento ali, na questão da adolescência dela, pelo menos na série eles não mostram tanto isso. A gente já pega ela um pouco adulta ali, já mais para um certo arco evoluído ali. E, cara, é fenômeno mesmo, fenômeno. Então, assim, é interessante você olhar esses pontos de vista ali e ver que ela está crescendo ao mesmo tempo que a história da banda ali. E aí, Bia, entra nessa questão que eles estavam lá no restaurante, passaram pelo outro ali e eles ainda não se conheciam, tal, mas estão ali mesmo. No livro, eles só vão se conhecer na gravadora muito tempo lá na frente. Então, assim, para a série, eles usaram ali alguns artifícios que deixam a trama, assim, como que eu diria, mais palatável. Você fala assim, não, cara, é legal, eles já se viam antes, já estavam convivendo ali antes, mesmo que eles não se conhecessem. Então, para uma mídia, assim, que eu acho que é uma história onde você tá vendo, tá acompanhando aquilo ali, eu acho que funciona melhor. Então, algumas escolhas, né, que a gente começou a falar aqui, né, para mim foram super, super acertadas. Então, eu acho que foi muito bom, cara. Eu gostei muito desse destaque aí das personagens femininas. E a Daisy, eu não sei vocês, mas eu, há um tempo atrás, eu não sei se eu fui pego pelo efeito Mandela, eu achava que existia uma Daisy Jones de verdade. Cara, mas eu acho que ela foi inspirada na Janis Joplin, se não me engano. Então eu ficava com aquilo na cabeça, gente, Daisy Jones, mas não, né? A personagem fictícia. Fenômeno da natureza aí, como disse a Lu, né? O Billy, eu acho que ele começa a série com um papel meio ingrato, porque ele é o mocinho atormentado, né? Porque a gente vê ele lá, o rapaz de classe operária, que é o irmão mais velho, então, e ele também é o homem da família, porque o pai foi embora. Aí eu fiquei meio assim, falei, putz, será que vai ser aquela história, né? Vai ser tipo mocinho de novela? Mas não é, né? Porque conforme a série vai desenvolvendo mais dele nos capítulos, você vê que ele é um personagem multifacetado também, que ele tem várias camadas, vários conflitos internos, né? Dele mesmo, ele com a Camila, com a Daisy, o que ele quer para a banda. Ele é uma pessoa que ele tá ali numa jornada que ele tá se descobrindo, e ele tá também lidando com a questão do vício, que é uma doença, afinal, né? E ele tá nesse mundo que como a Duda falou, é tudo muito fácil, né? Chegavam as coisas para eles. E acho que a série fez um bom trabalho de ir desenvolvendo esse lado dele e mostrando, né, como ele era, no fundo, muito parecido com a Daisy, como as meninas falaram. Porque é isso, eles são... Cada um estava em um lado oposto, assim, nas brigas que eles tinham, mas é porque eles são muito parecidos, né? E cada um tinha opiniões muito fortes sobre como as músicas deles deveriam ser, que direção eles deveriam tomar artisticamente. E eu gosto muito do paralelo que criaram entre ele e a Daisy, e a química dos atores achei fenomenal. Achei que eles acertaram muito na escalação. Que nem fala a música I'm your shadow in the river. Eles são a sombra no rio um do outro. E é isso, bem que a Bia falou. Ele começa com aquela coisa sofrida de filho que mais velho, que tem que cuidar de tudo, e não fica aí. Ele apresenta tantas camadas ao longo da história, e é tão bonito de ver, porque ele tem essa camada em que ele ama a esposa dele, e tem essa camada em que ele ama também a Daisy. Tem essa camada tão bem trabalhada, porque não fica nesse triângulo amoroso que a gente costuma ver, que a gente vê muito nas obras, assim, 2015, 2016, era algo tão comum. E não fica nessa base, vai mais além. E trabalha os sentimentos dele, a culpa dele, e eu acho isso incrível, o jeito que isso é feito. E que nem... Muita gente reclamou de Please, que falaram que o Billy nunca escreveria Please, falando assim da família dele.
Mas eu acho que é justamente isso, ele pode amar a família dele, ele pode ter essa dor de ter que estar ali, porque ele era do rock, ele queria aquilo também. Então ele se mostra sempre um personagem muito dividido e que combate muito com a Daisy, porque a Daisy vive dizendo que nunca ia conseguir aquilo, e enquanto o Billy tem, mas ele luta por querer, não querer também, e essa dualidade dos dois é tão incrível de ver em química na tela, junto que nem a Bia falou, com a química dos atores, é assim, sensacional. E um adendo ao comentário anterior do Thiago, que ele falou que achava que Daisy Jones existia. Eu já fiz o suposto da página, mas eu acho incrível a semelhança entre a Daisy Jones e a Rita Lee. Porque a Rita Lee... cara. Uhum. Tivemos nossa Daisy Jones brasileira. Ela era uma ruiva de franja que participou de uma banda chamada Os Seis. Aí. Caraca, velho. Nossa. O Billy, ele tem um problema que eu confesso que eu também tenho, de querer colocar tudo nas costas. Ele não sabe delegar, ele tem uma dificuldade para delegar, ele quer resolver tudo sozinho, ele não consegue se abrir para Camila, embora a Camila leia ele como se fosse um livro aberto, como diz lá como diz a Bela em Crepúsculo, onde eu fui parar, gente. Leia ele como se fosse um livro aberto, ele se fechava. E isso, quando a Daisy chegou e escancarou isso para ele ficou desnorteado. Porque é a mesma coisa, você vai fazer terapia, alguém fala assim, então, você tem que começar a delegar, você precisa falar o que você está passando, não pode ficar passando por isso sozinho, e eu acho que tudo isso estourou. Então, além dele ser o irmão mais velho, ter que cuidar da banda, aí ele descobre que a mulher dele estava grávida. Claro, não justifica as coisas que ele fez, mas vai juntando, e vira uma bola de neve. Aí ele não sabe resolver isso, e aí cria as músicas para a esposa como um presente de consolação. A Daisy chegou lá e falou assim, eu não vou cantar música para sua mulher. Não vou ficar cantando música para sua mulher. Não é isso que é a banda. Senão seria só os The Six mesmo, ou senão seria só o Billy, né? E é isso. A questão do Billy pior é guardar tudo para si, e aí vem a Daisy, derrete aquela bola de neve que estava dentro dele, e aí fica aquela coisa, aí eles começam a brigar e dá nisso. Verdade, cara, verdade. Então, assim, são pontos isolados que a gente vê que, por exemplo, toda essa história do Billy ali com a banda, mesmo ele querendo trazer muita responsabilidade para si e não delegar, tinha hora que ele não levava em consideração a opinião dos outros integrantes da banda. Você via em vários pontos ali que ele tinha a banda como sendo dele, né? E ao mesmo tempo você tem lá a Daisy, que ela estava assim, sempre correndo atrás, querendo ser uma artista reconhecida pelo talento dela. E, cara, por isso que eu acho que o Ted também, ele é um personagem muito, muito foda na série, porque ele soube extrair o melhor dos dois, né? Essa fusão que ele conseguiu fazer. Tem uma hora que ele fala no livro também, eu sou um gênio do caralho. Ele fala mesmo. Então, é legal você ver que ele explorou o melhor dos dois, né? Então, você traz ali a Daisy para dentro da banda, e quando chega o Billy, ele perde a ação totalmente, ele perde o controle que ele tinha pela banda. E assim, eu não vejo isso como sendo ruim, porque ele já era bastante autoritário com algumas coisas. Então ela chegou, ela deixou a parada ali mais democrática. Eu acho que ela chegou ali e fez um bem para todo mundo ali, né? Porque a galera não tinha voz, eles não conseguiam. O Ed mesmo queria fazer algumas coisas, ter o estilo dele lá, e o Billy cortava no livro. Isso ainda é mais intenso ainda, que o Ed reclama muito que ele queria fazer as coisas do jeito dele, porque eu acho que no livro o Ed, ele não é o baixista, né? Ele acaba se tornando na banda o baixista quando, se não me engano, o Chuck sai. Aí outro ponto pra gente ver do Billy, ele simplesmente vira pro cara, você vai ficar no baixo. E eu gosto muito disso, da Daisy, dela se impor dessa forma.
a ascensão dos dois juntos e depois que a parada assim, que você mistura o fogo e a gasolina ali, como que a coisa acontece, né? E realmente a junção deles é o que funciona, a relação deles ali também, né? Porque, tipo, eu tenho as minhas inspirações para escrever, para compor, você tem as suas, mas não significa que eu estou entrando na banda para poder cantar as músicas que você está compondo sozinho. Não, a gente vai sentar aqui e vamos fazer isso juntos. Então é legal você acompanhar isso dessa forma. Eu acho que o Graham, ele tem uma evolução muito interessante na série, porque justamente ele dá pra ver que ele tem essa admiração muito grande pelo Billy, e justamente essa relação deles é muito bonita ao mesmo tempo. Eu acho que faltou um pouco na série, depois que eu li o livro. Eu não tinha sentido essa falta quando eu li a série. Tipo, como sozinha, assim, funcionou super bem. Mas quando eu li o livro, eu fiquei, ai, se isso tivesse aí. Porque o Graham, ele ajudou muito na composição do disco também, do Aurora. Ele fez algumas coisas no início, participou na mixagem, e uma coisa que não apareceu. E justamente depois, quando ele quis mostrar uma composição dele, o Billy ignorou. Eu acho que eu senti um pouco falta disso depois que eu li o livro, dessa ignorada do Billy. De, tipo, nem o próprio irmão ele leva em consideração. E pega justamente uma parte que eu acho muito sensacional de todos os personagens, que eles podem ser os grandes filhos da mãe. E mesmo assim, tu adora eles. Porque são tantas camadas que não importa... Não importa não, né? Tem limites. Mas as filhas da mãe que eles fizeram, as porcarias que eles fizeram, tudo bem, porque eles são personagens complexos. E o Rod também, ele participa muito mais no livro, mas eu acho que a participação... Eu gostei muito do final que deram pra ele, porque o final é que ele continuou com o que ele ama, ele continuou fazendo, só que de uma forma diferente, e eu preferi o final da série do Rod do que do livro. Eu sou fã dos Foo Fighters, né? E eu sempre sou, ou eu tô lendo algum livro do Dave Grohl, ou eu tô vendo algum documentário e tal. O que deu a entender a ler o livro, ouvir a série, é que ela fez muita pesquisa de campo. Porque tem um documentário dos Foo Fighters que o Dave Grohl tá contando que ele tinha um baterista lá que o baterista não era bom. E aí eles gravaram todo o CD dos Foo Fighters. Esse baterista não era o Taylor ainda, nosso querido Taylor. Ele fez todas as músicas e depois o Dave, sem falar nada, sem dizer nada, e tocou todas, né? Porque ele é baterista também. Caraca. E aquele outro baterista. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, isso é muito Billy. E aí eu não sei se ela viu esse documentário, eu falei, não, porque o cara, depois, acho que teve o documentário e o cara falou, eu não gostei do que ele fez, ele foi muito filha da mãe comigo e tal. Então, eu falei, ela fez uma pesquisa de campo muito boa, até a questão dos sofrimentos que ele passava, assim. Então, eu sempre enfatizo nessa questão da série, que foi questão de segundos. Acho que a Daisy estava passando pelo pior momento dela, que era a questão da depressão e tal, e aí ela sai do ônibus e ela não consegue atender os fãs, e um fã xinga ela. Então, é uma questão de segundos, mas eu achei aquilo muito característico, porque quando o Dave perdeu o Kurt, ele não queria mais saber de música. Ele não queria mais tal. Aí ele teve um insight, falou, não, eu preciso... Ele vivia de música, ele precisava comer, né? E o quanto que os fãs do Nirvana detonaram ele, assim como os fãs do Charlie Brown Jr. aqui também detonaram o Champion, quando ele quis continuar com a banda. Então, os fãs, eles não veem muito essa parte, a parte da pessoa, eles acham que é só aquele ser inanimado, aquele Deus que está ali, e eu achei que a série, em questões de segundos, ela mostrou isso aí muito, de uma forma bem precisa. Sim, cara, é interessante trazer esse ponto de vista ali, porque atualmente, né, no mundo da internet, onde você tem informação rápido demais sobre as pessoas, você de repente começa a ser fã de uma pessoa, segue ela, vai acompanhando a vida dela, tal, poucos dias você sabe o itinerário dela todinho. Mas lá naquela época lá, você não tinha essa facilidade de informação.
você tinha quando a pessoa estourava, você conhecia ela, era um artista e tal. Então, assim, raramente, né, você teria um momento desse. Eu acredito, né? Dessa forma. Então, trazendo aquilo ali, você deixa a coisa um pouco mais próxima do real, né? E outras coisas também, né? Que a adaptação, eu acredito que ela soube trazer ali para, de certa forma, suavizar as coisas ali, principalmente para quem não leu o livro, talvez, deve funcionar até melhor, deixar uma coisa ali muito mais próxima ali do real mesmo, do cotidiano, né? A Taylor, ela realmente, a escritora, ela faz muita pesquisa. Quando tu vai ler, por exemplo, Sete Maridos de Evelyn Hugo, tu vê que ela faz uma construção histórica muito boa. E isso também é perceptível em Daisy Jones. Ela realmente é uma escritora que vai muito atrás da época que ela quer retratar e vai e busca referência. E assim, é que nem eu falei da bateria do Warren, só percebe a referência se tu conhece. E eu acho isso incrível no trabalho dela. Mas eu acho que esse tipo de escolha narrativa que ela usou aqui para o livro é uma parada muito inovadora, porque, igual eu falei, que a Bia ia se surpreender, assim como eu acho que ela vai quando ela pegar para ler, porque é uma parada que é diferente de tudo que a gente está acompanhando, está lendo, né? O que você espera? Na série, o que eu esperava? Que eu ia acompanhar a história de uma banda. Não, você começa acompanhando um documentário ali, que para ajudar a contar esse documentário, você tem ali a história da banda. Mas no livro é muito interessante esse estilo que você pega o ponto de vista de cada personagem sobre cada situação. A autora te dá um quebra-cabeça gigante para você ir montando aos poucos. E aí, a mandíbula de Caim. Olha só, quase uma, né? Cara, é surreal. Então, assim, você tem lá, sei lá, tipo, 20 anos, 30 anos depois que a banda acabou, e aí ela vai pegando, reunindo aquelas entrevistas ali, colocando de forma que você vai construindo a história ali dentro da sua cabeça. E aí, em certos momentos, você vê um acontecimento em vários pontos de vista. E às vezes, quando uma pessoa, isso na série tem também, que é quando, acho que a primeira gravação que o Billy e a Daisy fazem juntos, quando o Billy chega no final, ele vai no telefone, ele liga para Camila, ela, e aí, foi bom ou foi ruim? Ele, foi horrível. A Daisy chega em casa, a Simone fala com ela, e aí, como é que foi? A Daisy, foi o melhor dia da minha vida. Verdade. Cara, isso aí é um livro escrito, cara, é um livro escrito. Cara, fenomenal. O livro Drácula de Bram Stoker, ele é um pouco assim, ele vai juntando peças, né? Ele tem o diário do Jonathan, ele tem os relatos do Renfield, ele tem os diários daquele médico, ele tem os diários da Mina, tem recortes de jornais daquela época, falas, manchetes de rádio, e aí ele vai juntando até formar a história do Drácula. E o filme também. O Coppola fez a mesma coisa. Ele começa com o diário do Jonathan, um pouco da Mina Harker, as cartas que a Mina escreve pro Jonathan, tudo. Então, quando eu comecei a ler Daisy Jones, eu senti que era essa mesma narrativa epistolar, de ficar juntando essas partes. Eu falei, nossa, fazia muito tempo que eu não li um livro assim. Então, gostei disso no livro e também gostei que eles fizeram isso na série. Então... Lu, tu tem que ler Evelyn Hugo, tu vai amar, porque tem tem ela contando o passado, tem os jornais e tem o presente, é tudo assim, ó, diferente de Daisy Jones, mas é maravilhoso, tu vai amar. Dizem que é melhor que Daisy Jones, diz que o Evelyn Hugo é melhor, e vai ter adaptação também, eu só não sei se vai ser pela Prime Video, mas vai ter também. Não, vai ser pela Netflix, o que eu fico muito Nossa triste, Senhora. Porque a Taylor, ela... fez um universo compartilhado, eu não lembro exatamente quem, mas tem um desses personagens que aparece em ambos os livros, e aparece em outro livro também, então é tudo no mesmo universo, Evelyn Hugo, e eu fico tão triste, porque imagina tu tá lá vendo o filme da Evelyn Hugo, que eu também fico triste de ver filme, porque é tanta história que deveria ser uma série, mas tu tá lá vendo o filme da Evelyn Hugo e aparece o Rod, ou aparece, tá tocando Daisy Jones de fundo, ia ser tão incrível, incrível. Nossa, velho. Nossa, seria maravilhoso. Legal. Sim. Poxa vida. Vamos perder isso. Então, acho que agora a gente pode pegar um gancho aqui, que é super interessante trazer aqui, né? Esse uso de drogas, né? A relação
deles ali com a situação das drogas. A gente tem alguns relacionamentos abusivos também ali, né? Toda essa questão da fama. No livro, eu acho que isso é trabalhado com uma forma um pouco mais intensa. Tem alguns momentos ali na série mesmo, né? Que são um pouco pesados, né? Estão frenéticos ali na questão do trabalho e mandando ver, cara. Então... E a gente vê os ônibus, né? Que o ônibus da Daisy era festa, pessoal usando de tudo. E o Billy, né, ali na jornada da sobriedade dele, ele fica ali no ônibus dele. Tanto que, né, em certo momento, quando a Daisy tá aí saindo, né, começando a lidar com o problema do vício dela, ela vai para lá, ela pergunta se ela pode ficar lá, porque aquilo não tá mais fazendo bem para ela. Eu acho legal como eles mostraram isso também, que a própria pessoa falando, ok, isso aqui não faz mais sentido na minha vida. Mas de temas, eu queria até falar de um que a Lu já tocou antes, que é da questão do machismo, né, e da vivência das mulheres nesse meio, que eu acho que a série, assim, tirou de letra, porque a gente tem vários momentos que são, assim, breves, mas que eu acho que dão um quadro, né, maior da coisa. Tem aquele primeiro abuso da Daisy logo no começo, a Simone sendo assediada pelo produtor, né, a Karen falando, não dá pra gente, pro Graham, né, tipo, não dá pra gente assumir esse namoro, porque senão eu vou ser a menina que tá aqui porque pegou o cara da banda. E isso é real, né, ainda mais naquela época. Imagina, hoje os artistas já não passam o que passam, né, nas redes sociais, quando um começa a namorar o outro, né, a gente tem incontáveis exemplos. Imagina naquela época, que não tinha rede social, mas, né, o machismo também era uma coisa muito mais intensa e menos discutida socialmente. E eu acho que a série, juntando isso, a boa construção das personagens femininas, eu acho que a série faz um trabalho, assim, incrível, porque ela não explora o sofrimento, assim, de uma forma abusiva com o espectador, ela não é um torture porn, mas a série tá falando, esse mundo tem esses problemas, né, que tem na indústria, tem na sociedade, e essas mulheres, elas têm também que lidar com isso. E eu acho que a série foi muito cirúrgica, e eu fiquei muito feliz, assim, que não ficou um negócio gratuito, e foi muito bem pontuado, muito sensível. Eu acho muito bom a forma que foi tratada justamente a recuperação. Dá pra ver que o Billy, quando ele sente vontade, ele sai pra correr, ele faz alguma coisa. Eu acho que isso foi muito bem retratado nas ações dele. Tem uma questão muito específica do livro que eu gostaria também de ter visto. Como os dois se complementam, é tão gostoso. Mas tem uma parte que a Camila conta que tem dias que ele fazia uma certa tipo de panqueca doce. E eu acho muito interessante, porque realmente a gente vê isso acontecendo, as pessoas trocam o vício por outra coisa, por doce, comem mais. E eu acho que isso seria algo muito interessante de ver. Que nem ela falou que quando ele chegou em casa, ele começou a consertar a casa e parar. Isso a gente vê na série. Ele passa os dias mexendo na casa, porque ele tem que fazer alguma coisa pra não entrar em contato. Eu acho isso muito bem trabalhado na série. O jeito que ele corre, ele faz coisa, ele tenta sempre achar um escape. Ele nunca consegue, ok, eu vou estar aqui, vou conseguir. Não, ele procura sempre escapes. E além disso, também tem a Simone. Eu acho muito interessante a forma que foi tratado o relacionamento dela, que, como a Lu já tinha falado anteriormente, não tem o livro. E também porque ela sofre um assédio, ela não foi apreciada, ela troca de cidade, todo o envolvimento que ela passa pra se tornar quem ela é. E não só isso, porque a gente tem esse contraste em que a gente vê toda aquela banda, eles estão usando drogas, eles estão viajando, eles estão fazendo mil umas coisas, ou que, tipo, que não seriam aceitas pela sociedade. Mas o relacionamento da Simone com a sua namorada não é aceito nem no rock, no geral. E tirando do clube delas, entre as pessoas que conhecem ela, na produção isso também não é aceito. E isso é muito interessante, porque é um período de tanta liberdade, de tanta loucura, e um simples relacionamento não é aceito. E como isso é retratado, que nem a Bia falou sobre toda a questão do machismo, é retratado de uma forma, não é com tortura, não é com excesso. Todas essas questões são muito bem tratadas na série.
E isso já vem para as outras mulheres. A Karen mesmo, ela passa pela situação em que o Graham fala pra ela sair da banda e ela fica tipo, tu sairia da banda? Não, ele não sairia, porque ele é homem. Ele poderia não sair da banda. Ela teria que sair da banda. E essa não é a vida que ela quer. E ela deixa isso bem claro desde o início. E ela teve que botar o pé firme e ela conseguiu. A Daisy também, como a situação com o relacionamento dela foi passado, como mostra os ciúmes dele, como a dificuldade de sair desses relacionamentos. Isso também é retratado. Também não é retratado de uma forma dolorosa, mas mostra que ele preenche ela, pega ela, e ela não consegue escapar até que ele passe que ele não tava lá. E daí ela disse, chega, e deu um fora. Mas como isso é difícil pra qualquer mulher, quando se vê, na verdade qualquer pessoa se vê num relacionamento desses, como é difícil sair. Isso também foi retratado, todos esses temas foram retratados de forma tão bonita, tão... bonita nem tanto, né, mas foi retratado muito... com muito carinho, com muito cuidado, e isso é algo muito belo nessa série. A produtora da Reese Witherspoon, ela tem essa premissa, né? A Hello Sunshine, ela traz essas mulheres de formas coisas certas, assim, verdadeiras. Não tem um bem e um mal. Então, é muito legal de ver que a Reese, desde o tempo do Legalmente Loira, que ela falou, não, gente, peraí, vamos conversar aqui. Loira não é só isso aqui. E aí ela vai trazendo personagens iguais, Daisy Jones, Welly Woods e afins. Eu sempre brinco em relação às drogas no Daisy Jones, que o pessoal não conheceu o Proerd. Mas brincando, eu achei que, pelo contrário, eu achei que foi muito visual a questão das drogas, assim, ali, tinha hora que me impactava, assim, ela tava cantando, aí ela ia ali por trás do palco e voltava, e eu falei, gente, como é que a pessoa não consegue ficar em pé? Tem um momento que ela tá tão descontrolada no palco que ela cai. Ela para de cantar e vai lá atrás, dá uma cheirada na carreira assim, ó, e volta e aí fica doidona. Aí ela cai, machuca, ela nem sente o machucado, cara, não é? Sim, e ele fala, não, para. E aí a gente começa a perceber, às vezes, quando o artista perde, você não lembra a música ou tal, porque a gente não vê essas coisas. E a série mostrou. E a questão do relacionamento dela com... A questão da Karen, eu já falei, né, que já tinha comentado, mas também a questão da sutileza que é um relacionamento abusivo. O Nick, ele mostrava para Daisy o que ela queria. O que ela queria? Fazer as coisas que ela queria fazer sem alguém dizendo para ela, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí ela foi se embriagando. O Nick era mais uma das drogas dela. Então, ver isso e ela tentando sair, mas ao mesmo tempo não, porque na cabeça dela ele estava fazendo bem para ela, mas não estava. E aí veio aquele baque assim, meu, como assim você fugiu? Você me deixou no chuveiro. E isso é tão impactante no livro quanto na série. Os dois momentos, assim. E eu achei que na série ficou muito melhor, porque eu também, na hora também. porque na hora que ela foi brigar com ele, assim, como assim, tal, ele foi avançar e a banda, não, cara, você não vai mexer com ela, não, encosta nela não, meu filho. Então. E outra questão também é a questão da sororidade. Eu acho que nessa série, a Camila, ela foi traída pela Daisy, né? Foi um beijo, mas foi traída. Só que ela não foi tirar satisfação com a Daisy. Ela foi tirar satisfação com o marido dela. É ele que deve fidelidade para ela. Então, isso eu gostei bastante. Eu sei e ela dá conselhos para ela, né? Ela sabe as coisas. Ela conhece o marido que ela tem, ela conhece o eleitorado dela. E com a Karen também, ela estava lá para pegar na mão, assim. Que a Karen não queria que o Rain fosse com ela, né? Não, foi a Camila. E ela estava lá, sem julgamento e tal, porque a Camila era o oposto da Karen. A Camila teve 2 filhos. No livro ela teve gêmeos também, né? Ela teve uma menina e mais 2 gêmeos, né? Não sei se na série... Eu sei que ela quer engravidar depois, mas não sei se ela chega a engravidar na série depois e tal. Elas são o oposto, mas ela não estava ali julgando. Ah, porque você tem que ter filhos, porque eu tenho também, foi maravilhoso. Não. Ela falou, não, olha, eu vou lá com você. E até mesmo quando a Daisy fala para ela assim, filhos não tá no meu
rol na minha vida. Só que ela falou, ela não estava falando assim, você tem que ter filhos. Não, ela falou, não, pode ser uma boa, porque você pode criá-los da forma que você não foi, entendeu? Você já tem um aprendizado, você já tem uma carga. Então, é legal. E é legal o final da série, quando a gente vê que ela tem a filha, que ela está presente na vida da filha, né? Ela ali na própria aulinha de balé, incentivando o talento da filha, que não teve o talento que ela teve com a mãe dela. Então, são pequenas coisas sutis na série, que passam de segundos, que você vê que é uma montagem muito bem feita. É verdade, muito bem colocado aí, cara, porque isso também ajuda a você, de certa forma, né, trazer um pouco mais ali de carga dramática para os personagens, tanto para Daisy quanto para o Billy. Porque o Billy também, ele teve um pai ausente, né? E, inclusive, tem toda essa questão de quando ele vai tocar com a banda num casamento lá, ele vê o pai não reconhece ele no livro. Então, assim, no livro ele fica muito triste porque ele viu o pai, ele reconheceu, mas o pai cagando, não reconheceu ele. E aí na série o cara reconhece e fala, aquela guitarra lá, claro que eu ia reconhecer ela, mas o cara tava continuando cagando pra ele. Então ele fica putaço, aí quebra o violão, a guitarra lá, não sei. Então, assim, os dois, tanto na série quanto no livro, funcionaram de forma diferente, mas trouxeram pro personagem ali algo, né? E aí você pega essa questão da Daisy também, que o relacionamento dela com os pais era tipo pais ricos, né? Ela, por mais que ela tivesse as coisas, ela não tinha os pais presentes ali. Então, tanto é que quando ela vai morar com a Simone, tem um período que ela volta para casa e ela chega lá, a mãe dela simplesmente fala assim, a gente trocou o sofá, compramos um sofá novo aí. Cara, a menina não tava nem morando lá mais. E aí chega na cozinha, acho que o pai dela fala assim, foi você que quebrou a cafeteira? Pô, mano, como assim? Eu nem morava aqui, como que... Esse povo não tá nem prestando atenção em mim. Ô, Bia, isso não tá na série, Bia. Na série foi diferente. Na série ela apareceu lá na casa e eles tinham se mudado da casa, né? Sim. Ela foi até presa. Ela foi presa. Mas não, no livro o que acontece é o que o Thiago falou. Ela vai para casa e os pais, eles não percebem tanto a vida que ela mora, onde ela está, que eles acham que ela ainda está morando lá com eles. Nossa, que é mais triste ainda, né? Sim, cara, sim. É mais triste ainda. Me lembrou Coraline, né? Que ela tá ali, mas ela não tá ali. Os pais dela estão vivendo em outro mundinho. Aquela cena que a série adiciona, que é a ligação da mãe, e é muito pesada, porque ela simplesmente não é tu tá bem, que tu tá sentindo, é simplesmente tu falou que eu não existo, eu que te criei. E é muito pesada essa frase. Vazou um final alternativo, que foi o primeiro final que a Taylor escreveu, que na verdade era uma troca de e-mails da Daisy com a Camila, em que as duas conversavam. E eu acho que é um final que eu gostaria também de... Eu gostaria que as duas conversassem e se entendessem. Eu acho que é um final que todo mundo queria ver, sabe? As duas se reconectando, porque as duas teriam... A gente viu na série o jeito que as duas agiram uma com a outra. Tinha tudo pra uma bela amizade, uma bela relação. E eu acho que é uma coisa que eu gostaria... Que todo mundo gostaria de ter visto, assim, as duas se dando bem além do relacionamento do Billy. Eu acho isso muito lindo, esse primeiro final que acabou não rolando. E chegamos aqui agora ao nosso momento dos balões. Isso aí, né? Vamos dar as notas agora para Daisy Jones and the Six. E de 0 a 5 balões. Vou dar 4,5. Acho ótima a série, ótima produção, me entreteve. A história faz você se envolver muito. E assim, eu sabia que existia um livro, mas não tinha lido e a história funcionou super bem para mim. Acho que podia ali ter tido aquele cuidadinho maior com a maquiagem, mas assim, tudo bem, acho que não tira do resultado final, que é muito bom. Acho que o Prime Video acertou muito com ela. E só fazer um parênteses aqui que a gente não falou, mas as músicas, né, da série, que são muito bacanas, elas têm compositores, assim, famosérrimos, tipo o Marcus Mumford, tem a Phoebe Bridgers, e os próprios atores cantam, que eu achei muito bacana também, é um toque muito legal. Então você vê que realmente teve um esforço para fazer do conjunto ser algo
realmente memorável, e acho que eles conseguiram. Eu também fico com 4,5, porque, tem as coisinhas, mas essa série me encantou horrores. É uma série que teve um cuidado muito grande, porque ele começou na pandemia, então toda a pandemia foi trabalhado com os atores, foi trabalhado com as composições. A composição das músicas em si, elas têm um ar dos anos 70, mas eles têm uma atualidade que tu não consegue tirar essas músicas da cabeça. Eu ouço Regret Me, River e Let Me Down Easy praticamente todo dia. Todo dia tá ali, pelo menos uma dessas três. E apesar de eu ter falado vários momentos nesse podcast que eu queria ter visto isso, queria ter visto aquilo, é muito mais com um olhar carinhoso de, tipo, eu gostaria de mais disso. Eu quero ver mais desse universo, eu quero ver mais dessas relações, porque foi assim, incrível como cada personagem é complexo, como cada situação foi muito bem pensada, como o ritmo foi muito bem pensado. Porque a gente falou do livro, e o livro tem outra turnê ainda, e tudo isso foi muito bem adaptado. Eles escolheram exatamente o tempo certo, as locações certas, e eu acho que pouca coisa pra ser assim, perfeito, porque é encantador, assim, em alguns momentos é indescritível as sensações que essa série traz. E com o livro e mais a série, a pessoa tem uma experiência completa muito cativante. Eu também dou 4,5, acho que pela mesma razão que a Bia, que as perucas. Gente, não dá pra engolir. Só dá pra engolir uma peruca, que a gente entende depois porque que ela é assim tão mal deformada, mas tudo bem, isso daí é ok. Mas gente, a gente já teve Happy Ellen, já tivemos o Wonders, já tivemos RBD, e Daisy Jones and the Six conseguiu fazer isso também, né? De trazer uma banda fictícia, virar realidade, um álbum que todo mundo tá colocando, todo mundo tá ouvindo, eu ouço também. Eu gosto daquela que eles chamam de Honeycomb, acho que é Honeycomb, mas Look at Now, acho que é isso. Eu, para inglês, sou péssimo. E, assim, a gente teve uma discussão em relação se aceitava uma segunda temporada. Eu já tô velha, gente. Eu gosto desse negócio assim, começou e acabou. Nos 35 anos, tá redondinha, tá bonitinha. O que eu gostaria, assim, que foi rumor, eu não sei se é rumor, se é verdade, é que do mesmo jeito que a RBD, eles querem fazer um tour também. Então, come to Brasil. Eu não vou ter dinheiro, mas come to Brasil. Haja coração. E é isso, eu dou 4,5. Olha, eu vou ser o mais bonzinho daqui hoje, dessa mesa, e vou dar 5 balões, porque, para mim, foi uma série, assim, que ela soube me pegar, tanto na questão da música, a questão das composições ali, a questão da individualidade de cada um dos personagens ali, assim, um pouco mais focado na Daisy e no Billy. Eu gostei muito dessa situação ali entre eles, ali, igual vocês comentaram aí, que esse triângulo amoroso entre a Camila, o Billy e a Daisy é uma coisa assim que não é comum. É uma parada que tá fora da curva, você não acompanha sempre. E ali na série, por mais que tenha alguns acontecimentos ali na série ali que no livro não tiveram, eu acho que para a história da série ali, para dentro da narrativa ali, para a conclusão, elas foram escolhas acertadas ali, foram muito boas, né? Então, assim, os personagens, muito bom. Ressaltando aqui também o cuidado que tiveram com as personagens femininas, muito, muito bom. Cara, eu também escuto as músicas, playlist lá no Spotify, lá, direto. Então, eles tiveram um cuidado legal ali para poder fazer produção, a escolha ali de elenco, de tudo, cara. E o genial de tudo, né, que isso aí é uma premissa até que já vem do livro, mas que deixa a gente instigado a entender existia uma banda que ela simplesmente fez sucesso, estourou e simplesmente acabou. Por que acabou? Ninguém falou nada, ninguém falou mais nada. Aí agora essa galera se reúne para poder contar essa história, né? Eu acho que é muito, muito interessante, né? Então é isso aí. 5 balões. Tem uma coisa que eles só aceitam falar sobre isso, eles só aceitam porque quem vai entrevistar é alguém comum a todos eles. Ah, sim. A primeira frase do Billy. Ele olha, a Daisy concordou com isso? Exatamente. Aí eu falo,
E a Daisy cuidava dela, assim. Ela, na série não mostra muito, mas ela cuidava dela. Às vezes ela pegava assim no colo e tal. O fato da jornalista ser um denominador comum em todos eles, que acaba sendo a alma da Camila que juntava tudo, né? Então é muito interessante, é bem legal. Só por isso que eles aceitaram fazer. Sim, cara. Eu tenho um comentário sobre isso, que é... Eu tinha comentado antes que algumas pessoas falaram porque o Billy do livro não faria isso, ou tudo mais. Eu acho que é muito legal isso, tanto do livro quanto da série, porque eles não são narradores confiáveis. É uma pessoa importante ali. Tu acha que o Billy vai falar pra filha dele que ele queria beijar outra mulher e não a mãe dela? Exatamente. Por isso que escolhe bem as palavras ali, né? Sim. E, gente, uma dúvida. No livro termina com aquela pessoa morrendo também. Também. Sim. Também. Só que no livro são 40 anos após o término da banda. E na série são 20 só, né? Que é nos anos 90. No livro seria os nossos anos, 2000. Então eles estariam com uns 60 por aí, é isso? Entendi. E a gente não sabe se realmente a Daisy e o Billy se reencontram, e na série eles dão esse gostinho de sim. Isso. Tem a cartinha, o e-mail, a cartinha para... Tipo um telegrama, Daisy, não sei, né? Acho que é um e-mail. Não, porque é um e-mail, porque aí é na época que ela morre, né? No caso. Isso. Tem o e-mail, mas a gente não sabe se ele foi, se não foi, entendeu? Pô, legal, cara, legal. E outra coisa também, eu não sei se vocês perceberam, no livro eles não se beijam. Não se beijam, por isso que eu estava falando que algumas escolhas ali para a série funcionaram, porque você deixa a parada muito emocionante pra gente que está assistindo ali. Exatamente. E para melhorar a química entre os personagens. Porque você vê aquela tensão ali o momento todo, você fala assim, gente, quando esses caras se pegar, isso vai pegar fogo, isso vai... O que complementa o que você disse agora. Será que ele escondeu de falar que beijou a mulher para a filha dele? Tem algumas pessoas que consideram isso, e eu acho uma coisa bem interessante, que assim, o livro é o que eles falam e a série é o que realmente aconteceu. É o que alguns fãs levam em consideração. Sim, cara, legal. Porque tá ali a câmera seria tipo um narrador neutro, né? Um narrador confiável, entre aspas. Sim, pode ser. Ela escreveu, digamos que foi ela que escreveu o livro, né? A entrevistadora que escreveu o livro, então pode ser que ela tenha tirado algumas coisas ou não e tenha feito recortes, né? Que a série não mostrou, porque foi gravando o tempo inteiro. Então, olha que coisa interessante. O livro virou um paradoxo dele mesmo. Muito dark, gente. Caraca, muito surreal. Eu acho que se não fosse as perucas, esse grupo inteiro daria 5 balões. Sim. É verdade. Eu que acabei passando um pano aí para as perucas. Momento TCC. E é isso, galera. Chegamos aqui agora ao momento TCC do Papo Nerd, momento Jabá, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa a caixa postal, deixa o endereço pro Telegrama, né? Vocês me encontram no @bi_amêndola, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou editora do Omelete, que nas redes sociais é @omelete, e lá no site tem muito conteúdo de Daisy Jones. Fizemos até um stories comparando, né, quem seria quem se Daisy Jones fosse filmado no Brasil. Vai lá ver que tá muito legal. Você me encontra no @geekfala, que é justamente uma página para falar de mulheres no audiovisual e no universo geek. E tem post de Daisy Jones, que é músicas da Rita Lee. Se tivessem em Daisy Jones, eu acho que você vai gostar. E, além disso, tem o site, que é www.geekfala.com, que tem várias críticas de filmes. Eu sou a Luciana Guedes, né, editora do Teoria Geek. Então, se você quiser saber um pouco das notícias da cultura pop, vai lá no teoriageek.com.br. E eu também coloquei lá a crítica de Daisy Jones e as curiosidades da série, né? O que foi, o que inspirou, o que não inspirou a série. E se você quiser saber um pouco dos meus devaneios da cultura pop, porque sempre tem vários, eu estou no lu.guedesvieira,
ou no Twitter, que é Lunênia, @Lunênia. Se você quer saber o que é Nênia, procure no Google, tem a ver com o Senhor dos Anéis. Muito, muito bom. E é isso, muito obrigado, meninas, por esse bate-papo aqui, muito bom, né? Falando aí sobre Daisy Jones and the Six. É isso, valeu, Bia, mais uma vez com a gente aqui, né? Brigadão. Duda também atendeu o chamado do Papo Nerd, mais uma vez com a gente aqui, valeu pela parceria de sempre. E Lu, minha querida acriana, mais nerd de todos os tempos, valeu pelo carinho também, voltando aqui no Papo Nerd, é isso, gente. E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio número 89. Aqui ficou a nossa análise sobre essa adaptação muito boa que é Daisy Jones and the Six, uma baita obra que aqui indicamos tanto a série quanto a leitura do livro. Para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho e pela companhia. Aproveite para curtir este episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. E se estiver pelo Spotify, não esqueça de deixar a sua avaliação aqui. Manda logo 5 estrelas para a gente lá. E se estiver pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar também as notificações para acompanhar nossas lives e mini-pods. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, só enviar para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura TM. Quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes. Então vamos começar falando das histórias dos personagens principais. Eu vou tomar água. Pode ir falando aí. Me atrapalhei, desculpa. E olha, vou dizer uma coisa. Se Billy Dooney e Daisy Jones fizessem terapia, a série teria só um episódio. Então, que bom que eles não fizeram, né, gente? Seria o filme. É isso, acho que eu falei demais. Nada, que isso, cara. Muito bem pontuado aí. Graham, como se fala? Porque a Taylor... Ai, meu Deus do céu. Tava precisando de Vai cantar musiquinha também? Vai cantar musiquinha também não, né? Se bem que eu não sou da época do Proerd. O Proerd quem fez foi meu irmão mais novo. Eu já tava passada na casca do alho. Já não, esse negócio de vai vir uma outra aí de bruxas com mais 10 anos, não aguento. Não dá. Acho que eu sei de qual você tá falando. Não é? Eles só aceitam porque quem vai entrevistar é alguém comum a todos eles. Ah, sim. Não dá o spoiler, não, que a Bia não vou dar. Não, mas ela assistiu a série. Não, mas na série mostra também. Ela já viu, cara. Ela já viu. Já. Entendeu? Então, assim, a gente percebe... Eu achando que ela... Brigadão mesmo, valeu. E hoje eu já gravei o final, o encerramento já, então as senhoritas estão liberadas, não vou tomar mais o tempo de vocês. Gente, vocês não estão aparentando sono. Eu não durmo. Eu tô, acho que uma hora, já desde o início da live, assim, ó, puxando o olho, bocejando. Mas eu olho pra vocês, né? Não, tá puxado. As bichinhas devem estar... Vocês estão cansados, gente? Aqui e daí eu olho pra vocês, eu não vi um bocejo de vocês, eu fiquei, que é isso? Eu fiz um. Eu tô com o sono todo desregulado. Ela esquenta, mas vai ficar a imagem não vai aparecer, não, vai ser só o áudio. Só.
Este podcast foi editado por Thiago Moura TM.